Para se alcançar um bom condicionamento físico, é necessário muito esforço, muito trabalho. E no que tange à vida espiritual, as boas obras, o meu esforço, também contribui na minha salvação? Ou eu sou salvo apenas pela graça? No programa Bíblia Fácil de hoje, nós responderemos a esta e outras perguntas. Olá amigos do Bíblia Fácil, sejam bem-vindos ao quadro Saiba Mais. Semanalmente você pode mandar a sua pergunta dentro do tema da semana através do nosso blog novotempo.com/Bíblia Fácil. Bom, nós recebemos aqui no programa da semana passada algumas perguntas e vamos gastar alguns minutos para respondê-las agora. A primeira que nos chega é de Éder Rodrigues, de São Paulo, capital. E ele diz aqui: no último programa de domingo, o Senhor disse que Deus, por questão de justiça, não eliminou a Satanás, pois se assim o fizesse, poderia de certa maneira intimidar seus seguidores, forçando-os a tomar uma decisão
que pudesse ser contrária a seus pensamentos. Então vem a pergunta do Éder. O fato de a sentença já ter sido pronunciada não é uma forma de induzir a uma escolha, tanto dos anjos quanto dos homens? O texto ainda diz que esta é a segunda morte. Isso não é contrário aos ensinamentos da igreja, de que dizem que aqueles que não forem salvos passarão a eternidade em um local de tormento? Obrigado, Éder, por sua pergunta. Bom, a primeira coisa aqui é que se Deus está induzindo uma escolha, eu penso que sim. De fato, Deus quer nos induzir à salvação. E Ele apresenta sempre os dois caminhos e as consequências que cada ser humano terá em seguir esse ou aquele caminho. É claro que se escolhermos o caminho largo, o caminho errado, o final dele será a destruição. Mas você perguntou aqui sobre o ensinamento de algumas igrejas sobre um local de tormento eterno. É verdade que Jesus Cristo disse em Mateus 25:41, então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Jesus deixou bem claro que o fogo eterno na Bíblia é preparado para o diabo e seus anjos. Agora, ainda que exista aqui a expressão fogo eterno, e Apocalipse capítulo 14 também vai falar de um tormento eterno, o significado aqui não é eterno na sua duração, mas eterno nas suas consequências. Como podemos provar esse ponto? Se nós formos para o livro de Judas, no capítulo 1, nós vamos encontrar uma revelação extraordinária. Judas capítulo 1, versículo 7. Como Sodoma e Gomorra, as cidades circunvizinhas, que havendo se entregado à prostituição, como aqueles, seguindo após outra carne, são postas por exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Ainda que Sodoma e Gomorra, diz Judas, tenham sido destruídas com fogo eterno, esse fogo não arde até hoje. Porque, como eu já expliquei, o fogo é eterno nas suas consequências, mas não em sua duração, ok? Muito obrigado, Éder, pela sua pergunta. A segunda pergunta que nos chega é de Atibaia, aqui de São Paulo. Rogério Cardoso pergunta, pastor, Satanás era um anjo que pecou e foi expulso do céu. Existe a possibilidade de outro anjo se rebelar contra Deus novamente? Bom, essa possibilidade existe, Rogério. Por que ela existe? Porque Deus criou tanto anjos quanto os seres humanos com a faculdade da escolha, do livre arbítrio. Agora, que segurança nós temos, segundo a palavra de Deus, de que após a volta de Cristo e na vida eterna, no novo céu e na nova terra, as cenas do pecado não se repetirão? Existe um texto no profeta Naum que nos ajuda a entender bem essa questão. O profeta Naum, no capítulo 1 e o versículo 9 do livro que leva o seu nome, ele assim diz para nós: Que pensais vós contra o Senhor? Ele mesmo vos consumirá de todo. Não se levantará por duas vezes a angústia. Algumas versões dizem, não se levantará por duas vezes o mal. Ou seja, a experiência passada durante esses 6.000 anos de pecado que o planeta Terra está vivenciando, será para todos os seres a maior garantia de que o pecado não se levantará segunda vez. Ao olharmos para a história triste do pecado, todas as consequências que ele trouxe, como a doença, o sofrimento, a morte, nós vamos pensar, reviver esta história de forma alguma. A experiência que hoje nós temos de sofrimento e miséria será a segurança para os seres no futuro de que o pecado não se levantará a segunda vez. Temos uma outra pergunta que chega lá do Ceará, é de Evandro Ferreira, e ele pergunta: por que o mal surgiu lá no céu e Lúcifer foi criado mesmo sabendo que ia pecar? Pois Deus sabia e sabe de todas as coisas. Evandro, é verdade que Deus sabia que Satanás iria pecar, mas como eu falei há pouco, Deus criou todos os seres com livre-arbítrio. Agora, o fato de Deus saber que o diabo iria pecar, não quer dizer que Deus o criou para pecar, mas Deus, em sua onisciência, sabia que isso ia acontecer. Mas a onisciência divina não predetermina as coisas. O diabo não pecou porque Deus sabia, mas Deus sabia que o diabo pecaria.
São duas coisas bem diferentes. A gente usa um axioma em teologia que ensina de que a presciência divina não é causativa. Ou seja, o fato de Deus saber o futuro não leva as coisas a acontecer pelo fato dele saber. Mas, de fato, Deus amou tanto a criatura que, mesmo sabendo que tanto Lúcifer quanto Adão cairiam, Deus a si mesmo criou. Porque, como diz o profeta Isaías, no capítulo 53, versículo 11, um dia o Messias verá o fruto do seu penoso trabalho e ficará satisfeito com todo o resultado que ele viverá e terá nas mansões eternas, no lar eterno. Obrigado, Evandro, por sua pergunta. Elisângela também apresenta uma outra pergunta para nós. E ela disse: nós somos obrigados a conviver. A Elisângela é de São Paulo, ok? Elisângela aqui de São Paulo. E ela pergunta se nós somos obrigados a conviver com pessoas que nos ofendem, pessoas que nos agridem. Deus deseja que nós vivamos com pessoas que só nos fazem o mal, ou Ele quer que nós tenhamos paz e espírito? Olha, Elisângela, obrigado por sua pergunta. Deus não quer que nós soframos, mas Jesus, em Mateus 5,44, deu um conselho muito sábio. Ele disse que nós devemos orar até mesmo pelos nossos inimigos. Ou seja, Deus não quer que nenhum de nós sofra, mas se nós tivermos que conviver por circunstâncias com a pessoa que nos faz o mal, devemos orar para que Deus atue nessa vida da pessoa e a ajude a mudar de atitude. Nós teríamos outras perguntas também para responder hoje, mas o nosso tempo está terminando e eu queria mandar apenas um abraço para Juliana Santos, de São Paulo, e por Vanderlei Narciso, de Nova Santa Rita, Rio Grande do Sul, que também mandaram suas perguntas. E também abraços para Cláudio César, de Quixerê, no Ceará, Gleide, de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, Aparecida de França, de São Luís, no Maranhão, o Amarildo Marício, lá de Luanda, em Angola, participando também aqui do Bíblia Fácil, e a Amália Massani Nisizima, de São Paulo. Obrigado a todos vocês pela participação no Bíblia Fácil. Não se esqueça, você pode, durante a semana, mandar a sua pergunta dentro de nossa temática e no programa seguinte nós vamos tentar responder algumas perguntas. Que Deus abençoe a todos vocês e vamos dar sequência com o nosso programa. Olá, amigos da Novo Tempo, sejam bem-vindos mais uma vez ao programa Bíblia Fácil, esse programa semanal de estudo da Bíblia, onde estamos aprendendo importantes temas da Palavra de Deus e como eles se relacionam com a nossa vida. Aqui já passamos por alguns temas, na última semana aprendemos sobre Deus, depois a origem do mal no universo, como que o pecado chegou até o nosso planeta, e no estudo de hoje nós iremos aprender sobre como Deus soluciona o problema do pecado, ou a proposta divina para a solução do pecado na vida humana. Eu quero saudar também a todos os nossos participantes aqui no nosso auditório no Cevisa, para essas semanas especiais de estudo da Palavra de Deus, e dizer que eu fiquei muito feliz hoje em ver vocês caminhando logo cedo, né? Nesse programa que o Cevisa aqui oferece. Sei também que alguns estão aqui passando hoje por uma dieta líquida, mas alguns estão fugindo dela. Eu acho que é o seu caso, né, Ludmila? Bom, a dieta líquida não veio para mim mesmo, não. Não, né? Fugir dela. E você não fica com dó da gente sentar ao seu lado lá e ter que ficar olhando você comer de tudo e não poder? Não mesmo, sentei com vocês hoje de propósito. É, né? Pois é, então amanhã nós vamos expulsá-lo da nossa mesa, viu? Eu percebi que a Cissa hoje começou a caminhar bem cedo também. E aí, Cissa, como foi a caminhada? Foi ótimo. Hoje foi a mais animada, assim, até. É? Deu vontade de dar mais uma volta. Ontem eu dei 2 voltas, meio arrastando. Hoje eu estava animada, dormi bem, acordei bem. Já estou me sentindo bem melhor. Bem assim. melhor. Nossa. Ok. Totalmente Acordar e logo praticar exercício, cuidar bem do nosso corpo, se alimentar bem, são coisas importantíssimas, principalmente para a vida do cristão. Porque nós temos que cuidar do nosso corpo, que ele é o templo do Espírito Santo. E obrigado a você que está nos assistindo todas as semanas em casa, acompanhando o programa Bíblia Fácil. Para você, nós temos um presente muito especial. Nós preparamos um lindo guia de estudos com 18 temas, os 18 temas que estamos abordando nesse programa. Você pode solicitar, ele é inteiramente grátis e através do correio nós enviamos para a sua casa. Você pode solicitar esse material de 3 formas. Primeiro,
você pode acessar o nosso blog. Vai aparecer aqui o endereço, mas é novotempo.com/Bíblia Fácil. Lá haverá um formulário para você preencher, mandar os seus dados e enviamos para você. Se você não tem acesso à internet, você pode também ligar para o nosso telefone em horário comercial. E o nosso número é 12 21 27 3121. E haverá ali um atendente da Escola Bíblica que vai então pegar os seus dados e enviar para você. Ou, se você ainda preferir, pode escrever uma carta e mandar para o endereço da Novo Tempo e nós vamos então enviar esse material para você. Bom, hoje o tema que nós vamos abordar é um tema muito interessante. No nosso último estudo, nós aprendemos de que o pecado que começou no céu, veio para a terra, no coração humano, precisava ser resolvido. Como que Deus resolveria o problema do pecado? Então, o tema de hoje é a salvação. Como que Deus se propõe a nos salvar? Mas nós temos um hábito nesse programa. E qual é o hábito? Nunca começarmos a estudar a Bíblia sem antes orar. Então, eu queria convidar vocês e também os amigos de casa para que nós orássemos pela iluminação do Espírito Santo no estudo da Palavra de Deus. Pai de amor, graças te damos por mais um dia de vida, por teu cuidado e proteção. Graças te damos pelo alto privilégio que temos de estarmos reunidos mais uma vez em torno da tua palavra. Hoje queremos compreender como podemos ser salvos, como Deus nos salva. Que o teu Espírito Santo abra não apenas nossa mente, mas nosso coração, para entendermos a tua vontade para a nossa vida. E que nós sejamos motivados pelo teu amor a também te amar e a entregar o nosso coração ao Senhor. Te oramos em nome de Jesus. Amém. Pois bem, o pecado tornou-se uma realidade humana. Nós vamos começar lendo um texto muito interessante nos Salmos. Abra a sua Bíblia então no Salmo 51 e o versículo 5. Salmo 51, verso 5. Esse verso da Bíblia fala sobre a realidade humana desde o nascimento. Olha o que escreveu o salmista. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu quem? Minha mãe. Todos nós nascemos em pecado. Em nosso último estudo, explicamos de que esse nascer em pecado significa a natureza pecaminosa, a tendência para o mal, que é latente em cada ser humano. Um outro verso que nos ajuda é Romanos, capítulo 6, verso 23. Para aqueles que estão conosco aqui no auditório, está na página 127 do Novo Testamento, bem no finalzinho da Bíblia. Página 127 do Novo Testamento. Você que nos acompanha em casa, talvez a paginação da Bíblia nossa não confira com a sua, mas pegue sua Bíblia e o texto é Romanos capítulo 6, verso 23. O Salmo 51 diz que em pecado me concebeu minha mãe. Agora Paulo, escrevendo aos crentes em Roma, ele diz assim, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O salário do pecado é o que, segundo Paulo? A morte. Quem peca tem que morrer. Essa é a lei natural que passou a existir após o pecado. Quem peca tem que morrer. Você entende agora por que Deus disse para Adão e Eva sobre a árvore do conhecimento do bem e do mal que Ele colocou no meio do jardim? No dia em que vocês comerem desse fruto, vocês irão o quê? Morrer. Se vocês comerem desobedecendo a minha ordem, vocês irão morrer. E o que é pecado? Não é desobediência? Pecado é desobediência. Eles desobedeceram a ordem de Deus, comeram do fruto e morreram. A morte veio instantânea? Espiritual, sim. Física, demorou um tempo. Mas quando nós estamos em pecado, nós estamos mortos espiritualmente. Então a situação de toda a humanidade é esta. Nós nascemos em pecado e o nosso merecimento é o quê? A morte, porque nós nascemos em pecado. Mas Deus, e na semana passada melhor estudamos de que Ele é onisciente, Ele preveu toda essa situação. E a consequência final do pecado sendo a morte foi corrigida por Deus.
Vamos ler um outro texto aí mesmo em Romanos, capítulo 5. Vocês estão em Romanos, capítulo 5. Olha para o versículo 12 agora. Romanos 5, versículo 12. Paulo mais uma vez fala da consequência final do pecado. E ele faz um paralelo agora de Adão, que foi o primeiro homem a pecar. Paulo escreveu assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo. Quem é esse homem? Adão. Um só homem entrou o pecado no mundo. E pelo pecado que veio? A morte. Assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Agora deixa eu corrigir alguma coisa com vocês aqui. Há um ensinamento por aí de que eu sou culpado no pecado de Adão. Não é bem assim que a Bíblia ensina. Eu não sou culpado do pecado de Adão. Eu sou culpado dos meus próprios pecados. Então nós não acreditamos e a Bíblia não aprova, não apoia a ideia do pecado original. A ideia do pecado original é de que nós temos participação no pecado de Adão. Não, nós não temos parte no pecado de Adão. Nós merecemos a morte porque nós pecamos. Nós escolhemos pecar em algum momento da vida. E todos pecam, por isso todos merecem a morte. Mas Deus, sendo onisciente, não foi pego de surpresa pelo pecado. E após o pecado, Adão e Eva tiveram que ser expulsos do jardim do Éden. Por que é que eles foram expulsos do jardim? Alguém sabe me responder? Eu ouvi uma explicação a respeito desse tema uma vez, e a pessoa dizia assim, que eles foram tirados do jardim porque além de ter a árvore do conhecimento do bem e do mal, tinha também a árvore da vida. E que se eles ficassem lá, eles iam comer o fruto da árvore da vida e iam continuar vivendo. E aí eles não iriam morrer, como era o que Deus havia falado. Havia no jardim do Éden duas árvores. A do conhecimento do bem e do mal, que eles não poderiam comer, e uma árvore chamada árvore da vida. Quem comia do fruto da árvore da vida tinha a eternidade. Tornava-se eterno. E eles agora pecadores, se comessem dessa árvore, seriam eternamente pecadores. Então logo em Gênesis, depois vocês podem ler com mais detalhes, diz assim, Deus diz assim, vamos então tirá-los do jardim para que eles não comam da árvore e vivam eternamente em pecado. Por isso eles foram expulsos. Ao serem expulsos do jardim do Éden, Deus havia então planejado que o problema do pecado e a sua consequência, que é a morte, fosse resolvido. Isso aparece em Romanos, no capítulo 5. Pois não, Silvia, por favor. Pastor, isso me chamou a atenção, mais uma vez, da misericórdia divina. Porque quando a gente fala Deus expulsou, a sensação que se tem é de que Ele nos puniu. Sim. Né? Expulsar é uma palavra negativa, parece ele expulsou, ele puniu. Mas na verdade não, né? Com essa atitude aparentemente hostil, talvez, vingativa e hostil, ele nos libertou, ele nos deu a chance de corrigir um erro. Exatamente. Ou seja, trazendo isso para a nossa vida diária, para o nosso cotidiano, eu diria que muitas vezes nós não somos misericordiosos com os nossos irmãos. E eu acho que é uma lição muito profunda essa, né? Dar oportunidade para as pessoas que muitas vezes nos prejudicam a corrigir os seus erros, né? É verdade, Deus fez isso. Deus o expulsou, não que Deus queria que eles ficassem longe. De fato, Deus foi atrás do homem. Sempre é Deus que está indo em busca do homem. Deus não queria que eles fossem eternamente pecadores. E mesmo sendo expulsos para que não fossem eternamente pecadores, havia um plano estabelecido. Que plano é esse? Em Romanos capítulo 5, versículo 8, nós podemos ler esse plano. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo feito o quê? Morrido por nós, sendo nós ainda o quê? Pecadores. Então, longe estávamos de Deus, e o profeta Isaías, no capítulo 59, verso 2, diz que os nossos pecados, eles fazem separação entre nós e Deus. Eles criam um abismo.
Então, enquanto estávamos longe de Deus pelo pecado, Ele já havia idealizado um plano para nos trazer de volta aos seus braços de amor. Sim, minha amiga. Estou uma dúvida. O senhor comentou a respeito, porque assim, sempre a gente ouve falar que nós já nascemos pecadores. Aham. E o senhor, pelo que eu entendi, o senhor falou que esse pecado não se dá, não é por conta do pecado de Adão. Uhum. Então, por que nós nascemos pecadores? Nós nascemos pecadores porque já no nosso gene nós temos uma herança de pecado. Por causa dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, porque eles pecaram, todo descendente de Adão a partir daí nasce com a propensão para o mal. Mas nós não somos responsáveis pelo pecado de Adão, mas temos a tendência. Aí a sua pergunta é boa, que alguém pode dizer assim, mas pastor, isso não é injusto? Porque Adão não tinha essa tendência, e nós, por causa deles, temos a tendência. Deus não está sendo injusto? Analise por outro prisma. Você nasce pecador porque alguém pecou, que foi Adão. Nós temos essa tendência por causa disso. E logo, quando temos a opção de escolher, é aí que nós pecamos de fato. Quando eu tenho consciência da minha existência, das escolhas, do certo e do errado, e escolho o errado. Aí eu peco. Por outro lado, Cristo veio e morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. Agora, esse que não tem pecado, ele te oferece a salvação inteiramente grátis. Ou seja, se por um lado você é pecador e aparentemente não tinha culpa, por outro lado, Deus te oferece um Salvador e não precisa nada das suas obras. Pastor, surgiu uma dúvida. Como que ficam aquelas pessoas? Porque o senhor falou algumas vezes sobre a escolha, né? Aham. Que a gente tem o direito de escolher não pecar. Sim. Mas eu olho assim muito para a criança. Eu imagino uma criança que nasceu num lar completamente destruído e aí essa criança de repente ficou órfã, foi para um orfanato, um lugar onde ela não teve oportunidades, ou na rua mesmo, não teve oportunidades de saber exatamente o que é certo e errado. Ninguém falou isso para ela. Então, essa criança que não tem consciência e ela se torna, às vezes, um adulto, um adolescente revoltado e vai para o mundo do crime. Como que fica essa pessoa que, às vezes, tem até uma morte prematura e não teve a oportunidade de saber, eu posso escolher, eu não preciso ser assim, eu posso ser diferente. Ok, sua pergunta é excelente e nós vamos respondê-la depois do nosso intervalo. Iremos para um breve intervalo e já voltamos. Fique conosco. No próximo bloco... Porque eu sou salvo pela graça, eu posso viver uma vida de desobediência? Então, o livre-arbítrio é algo extraordinário. É nossas escolhas. Eu posso fazer da minha vida o que eu quero? Pode ser que eu seja mais ou menos favorecido em alguma situação. Eu posso desrespeitar os princípios da palavra de Deus? Mas, finalmente, minhas escolhas determinarão meu futuro. Deus não salva ninguém para a desobediência. Nós somos salvos para a obediência. E nós vamos respondê-la depois do nosso intervalo. Ok, estamos de volta com o programa Bíblia Fácil, nesse segundo bloco, onde estamos aprendendo hoje sobre a salvação. Eu quero aproveitar e dizer que se dentro da temática desta semana, se nós não respondermos a sua pergunta, você pode nos enviar um e-mail formulando a sua pergunta. Nós vamos responder esse e-mail. O nosso e-mail é bibliafácil@novotempo.org.br. Esse e-mail deve ser usado apenas para perguntas que você tenha sobre o tema. E esse e-mail deve ser enviado até a quarta-feira de cada semana. Por exemplo, essa semana o tema é sobre salvação. Então, se você tem uma pergunta sobre esse tema, nos envie até quarta-feira, porque na semana seguinte a sua pergunta será respondida. E as respostas que não forem ao ar estarão disponíveis no blog do nosso programa. Se você está nos assistindo agora e deseja também receber um guia de estudos para poder ter acesso a todos os temas do programa Bíblia Fácil, é muito simples. Basta você entrar no nosso blog, o nosso endereço é novotempo.com/Bíblia Fácil,
e preencher um cadastro. E então enviaremos pelo correio para você. Se você não tem acesso à internet, você também pode ligar para nós. O nosso número é 0 operadora 12 21 27 3121. Ou então enviar uma carta para o endereço que vai aparecer para você aqui e nós enviaremos esse material para você. Terminamos o último bloco com uma pergunta muito interessante. Como que Deus lida com uma criança que nasce em condições difíceis? Eu acho que foi essa a sua pergunta, não? Em condições difíceis e não tem acesso a toda a informação que outras pessoas têm sobre a Bíblia, sobre como que Deus trata. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Atos. Atos capítulo 17 tem um texto muito interessante que responde a sua pergunta. Atos 17, versículo 30. Vocês estão em Romanos, né? Volte um pouquinho a Bíblia. Página 113 da Bíblia que estamos usando aqui no auditório. Ok? Página 113 da Bíblia aqui do auditório. Atos 17, verso 30. Assim diz a palavra de Deus. Ora, Deus não levou em conta os tempos de quê? Da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, Deus não leva em conta os tempos da ignorância. Se alguém não tem acesso à informação bíblica de como Deus nos trata, ele não vai ser julgado por essas informações. Mas todo ser humano, quando nasce, Deus começa a trabalhar com ele no sentido de salvá-lo. Haverá pessoas que terão acesso a muitas informações, como vocês estão tendo o privilégio de passar aqui um tempo estudando a Bíblia. Há pessoas que não têm esse privilégio. Como Deus vai julgar um e outro? Ele vai julgar pela luz que você tem, pelo conhecimento que você tem, quer seja da Bíblia. Nós aprendemos que Deus também se revela através da natureza, e a natureza fala de Deus e de suas leis, das impressões que Ele tem em nossa mente através do Espírito Santo, e é por essa luz que nós seremos julgados. Pastor, você está falando de salvação, das leis de Deus, tudo. E quando as leis de Deus, elas entram em conflito com as leis do homem hoje, as normas, nossas normas, leis, que tem em alguns casos. E é numa situação de salvação. Tem religiões, algumas filosofias que não permitem transfusão de sangue, essas coisas assim. E a pessoa precisa disso para se salvar. Como você explica isso? Nós temos que aprender a conciliar aquilo que Deus pede com aquilo que nós devemos, como cidadãos, seguir. Nós todos aqui somos brasileiros, então cidadãos brasileiros, e nós estamos sujeitos a uma Constituição brasileira. Eu, como um bom cidadão, e o cristão deve ser um bom cidadão, eu tenho que respeitar todas as leis do meu país. Agora, onde está o limite? Pedro vai nos ensinar isso também em Atos. Quando Pedro diz assim, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Quando é que eu não devo obedecer uma lei de homens? Quando essa lei contraria um princípio da palavra de Deus. Por exemplo, se nós vivêssemos numa situação onde a poligamia fosse a lei, e você fosse obrigado, vamos colocar nesses termos, a ter mais de uma mulher, nós não deveríamos seguir essa lei, porque a Bíblia ensina que a família deve ser uma relação monogâmica entre um homem e uma mulher. É esse o princípio bíblico. Então, tudo que estiver na lei humana que contraria a Bíblia, nós vamos seguir a Bíblia. Agora, qualquer lei do nosso país, onde vivemos, que não contraria um princípio da Bíblia, nós devemos seguir, respeitar as autoridades, porque elas são constituídas por Deus. Pastor, Sim, uma dúvida. Uma coisa que me intriga muito é que, assim, no caso, a pergunta da nossa amiga aqui foi muito pertinente em relação a isso, as crianças que nascem em condições desfavoráveis. Mas existe uma outra situação também, no caso de, eu vou até ser um pouco mais incisiva, no caso de gêmeos, que nascem em uma família boa, digamos, um caso de gêmeos que nascem em uma família cristã, que oferece o mesmo tipo de educação, o mesmo carinho, e a gente percebe um irmão com um bom caráter, um dos gêmeos com um bom caráter, e um outro já com uma índole má. Sim. E, inclusive, até remete à situação de Caim e Abel.
Né? Que, Não assim, só Caim e Abel, né? Você pode ter na Bíblia, por exemplo, Isaac, Jacó e Esaú, por exemplo. Outros gêmeos que eram totalmente diferentes. pois é, e assim, em algum lugar, eu acho que eu li a respeito que 70% da nossa personalidade, da personalidade do ser humano, já é nato, né? 70% já vem com a pessoa. Então, nós já nascemos, quer dizer, quase que formados. Eu não tenho acesso a essa informação tua de 70%, mas o que eu compreendo é o seguinte: nós temos uma bagagem genética, é claro que nós temos. Agora, muito desse temperamento, dessa formação, vai do período de gestação da criança, certo? Nesses 9 meses, e do ambiente que ela vai crescer. Agora, tudo vai ser determinado por nossas escolhas. Você conhece alguém que cresceu num ambiente, numa favela, no meio da criminalidade, da marginalidade, e tornou-se um exemplo para a comunidade? Com certeza. Sim. E você conhece alguém que cresceu num berço de ouro, como nós chamamos, com todos os recursos financeiros, educacionais à disposição e tornou-se um marginal na vida? Também. Isso é dirigido por nossas escolhas. Então, o livre-arbítrio é algo extraordinário. É nossas escolhas. Pode ser que eu seja mais ou menos favorecido em alguma situação, mas, finalmente, minhas escolhas determinarão o meu futuro. Mas, assim, o que ainda me intriga é que o que acontece? No caso de uma criança, nasceram 2 crianças, quase que na mesma hora, e uma, porque assim a gente percebe, é impressionante, as crianças, logo um recém-nascido, ele não fala, mas tem o recém-nascido que já ri, e tem aquele recém-nascido que já faz cara de bravo. Uhum. Então, assim, esse livre-arbítrio é intrigante, porque assim, já vem meio que pré-determinado. Nós somos criação de Deus, mas se essa criança, logo no início, ela já vem com a índole má, por mais educação, por mais orientação que receba, como vários exemplos que a gente presencia, essa criança termina crescendo e se tornando um adulto ruim. Okay. Então, isso é intrigante. Eu gostaria que o senhor falasse a respeito disso. A ideia de que nós somos predestinados para sermos bons ou maus, ela não tem um apoio bíblico. De fato, todos nós, como lemos no Salmo 51, nascemos em pecado. A nossa tendência é irmos para o caminho errado. É por isso que nós temos que fazer escolhas. Então, são essas escolhas que determinarão. Alguns terão maior dificuldade ou menor dificuldade. Mas Deus, Ele trata com as pessoas na sua individualidade. E, finalmente, Ele será justo e não permitirá que uma injustiça seja cometida. Ludmila. Pastor, nós estamos falando sobre salvação. Eu gostaria de saber, algumas pessoas defendem que nós somos salvos pelas obras, pelas boas ações, pelas coisas boas que nós praticamos. E eu gostaria de saber se, de fato, nós somos salvos pelas obras, pela boa pessoa que nós somos, pelo bom caráter, ou nós somos salvos pela graça e pela misericórdia de Deus. Bom, uma excelente pergunta, Ludmila. E você talvez em casa tenha a mesma pergunta. Como que eu posso ser salvo? Eu sou salvo pelas coisas que eu pratico, pelas obras, por boas obras, por penitência. Como que eu sou salvo? Bom, eu queria convidar você a abrir a Bíblia num texto. Vamos para Efésios, um pouquinho para frente, vocês estão em Atos, né? Caminhe um pouquinho para Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, e leia comigo 2 versos. Página 158, quem está nos acompanhando em casa, a paginação talvez não confira, mas o texto é Efésios capítulo 2, versículo 8. Como Deus nos salva? Então vamos ler? Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é um dom de quem? Então, Paulo está dizendo, porque pela graça sois salvos. Mediante o quê? A fé. Eu preciso crer. É uma necessidade. Se eu quero ser salvo e não creio, é impossível a minha salvação. Eu sou salvo pela graça, mas ela é mediante a fé. Eu tenho que acreditar nisso. E isso não vem de vós. É um presente de quem? Leia o próximo verso agora, versículo 9. Não de obras, para que ninguém o quê? Nós não somos salvos pelas obras, porque se nós fôssemos salvos por algo que nós praticamos, nós teríamos do que nos gloriar. Você quer ver uma coisa extraordinária? Abra sua Bíblia em Lucas, no capítulo 18.
Volte um pouquinho para o Evangelho de Lucas, capítulo 18. Dê uma olhadinha no versículo 9, página 68 da Bíblia que vocês estão usando. Página 68, Lucas, capítulo 18, versículo 9. Aqui uma história que Jesus contou sobre dois homens do seu tempo, fariseu e publicano. O fariseu era o cristão estrito da época. O publicano era o pecador, era o desprezado, era o pária da sociedade. Jesus contou a história e diz assim: propôs também esta parábola e alguns se confiavam em si mesmos para se considerarem o quê? Justos, e desprezavam os outros. Dois homens subiam ao templo com o propósito de orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, e nem ainda como este quem? Publicano. Jejuo 2 vezes por semana, dou dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Versículo 14. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo que se exalta será o quê? Mas quem se humilha será? Por que Jesus contou essa história? No versículo 9 diz: propôs Jesus esta parábola porque alguns confiavam em quê? Em si mesmos. Não foi justificado o que jejuava 2 vezes por semana, que dava o dízimo, que se sentia o santarrão. Foi justificado aquele que reconhecia a sua pecaminosidade, a sua humildade. Jesus contou essa história para ensinar que nós somos salvos pela graça. Agora há um outro evento. Jesus não só contou essa história, ele viveu uma outra história. Aqui mesmo em Lucas, por capítulo 23, adiante aí. Lucas 23, 41. Haviam 2 ladrões pregados com Jesus no Calvário. Um deles começou a dizer assim, versículo 41. Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas esse, o ladrão referindo-se a Cristo, nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo hoje, estarás comigo aonde? No paraíso. Eu faço uma pergunta para vocês. Quantos mandamentos guardava esse ladrão? Quantas vezes ele jejuava por semana? Será que ele alguma vez devolveu o dízimo na vida dele? Será que ele saiu num dia de semana para fazer boas obras? Nunca. Um homem que viveu sua vida na marginalidade. Mas por que na última hora, sem ter feito nada, Jesus diz assim: você está salvo, porque um dia você vai estar comigo no paraíso? É porque a salvação, ela não é pelas obras, ela é pela graça. Mas eu preciso fazer um acréscimo, principalmente para quem nos assiste agora. Porque eu sou salvo pela graça, eu posso viver uma vida de desobediência? Eu posso fazer da minha vida o que eu quero? Eu posso desrespeitar os princípios da palavra de Deus? Claro que não. Deus não salva ninguém para a desobediência. Nós somos salvos para a obediência. Então, aonde se encaixa no plano da salvação a obediência? Só consegue obedecer a Deus aquele que já foi salvo. E quando eu sou salvo pela graça, os meus atos naturais são de obediência. Nós passamos a guardar a lei, respeitar os princípios da Bíblia, porque nós fomos salvos. E se vocês se lembrarem de uma outra história que Jesus contou, quando o Filho do Homem vier sobre as nuvens dos céus, ele dirá aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque eu tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, estavas nu e vocês me vestiram, preso e vocês foram me visitar. Os salvos dirão assim: Senhor, quando foi que nós fizemos isso?
E sabe por que eles perguntam isso? Porque eles praticaram essas coisas não com o objetivo de serem salvos, mas inconsciente. Então a salvação, quando chega na minha vida, eu passo a ser uma pessoa diferente, eu não traio mais a minha esposa, eu não bato mais nas pessoas, eu não agrido os meus filhos, eu respeito as leis divinas e as leis do país. Sabe por quê? Não é para ser salvo, é porque eu já fui salvo. Essa é a grande diferença entre salvação pela graça e a justiça pelas obras. Josi. Pastor, uma observação. É bem interessante o que o senhor falou, mas assim, eu acho que os cristãos, de um modo geral, devem tomar muito cuidado porque o que eu observo muito é que na maioria das igrejas, tanto os evangélicos quanto os católicos, a maioria das pessoas que frequentam mais as igrejas, que fazem obras, né, então elas tendem a correr, elas correm esse risco de, no caso, se acharem salvas. Porque estão praticando algo. E de acharem que já estão salvos porque já têm uma essência boa, quando na verdade, assim, muitas das vezes elas tendem a cometer exatamente o que foi mostrado aqui na Bíblia, a julgar. O tempo todo, assim, a gente observa muito que muitos membros das igrejas, claro que tem exceções, óbvio, mas assim, muitos membros das igrejas costumam julgar as pessoas de igrejas diferentes ou pessoas que não participam de igreja, que às vezes já tem a essência boa. Ok. Né? Então, assim, na verdade, só uma observação, para que os fiéis sejam de Então, a grande lição, Josi, que nós podemos tirar é o seguinte: eu posso praticar boas obras, mas elas na minha vida não devem ser um caminho para a salvação, mas um fruto da salvação. Nosso tempo está terminando. Talvez uma última pergunta da Cissa. Sobre a salvação que você está falando. Quando um homem comete delito, mata, bandido, enfim, comete um delito. Aí ele conhece a palavra, toma um caminho da religião e muda. Ele foi salvo já? Ele está perdoado por tudo aquilo que ele cometeu no passado? Se ele foi sincero na sua conversão, se houve um arrependimento sincero a Deus, tudo o que ele fez será perdoado. E a promessa divina é de que Deus não mais se lembrará desses pecados. Mas esse é um tema que nós voltaremos a ele, quando aprendemos aqui sobre o perdão no programa Bíblia Fácil. Muito obrigado por sua companhia, e eu queria terminar esse momento fazendo uma oração, pedindo que Deus nos ajude a compreendermos tão grande salvação e abraçarmos o Cristo do Calvário, que pode nos perdoar os pecados e purificar o nosso coração. Bondoso Deus, muito obrigado pela cruz do Calvário. Nós deveríamos estar naquela cruz. Ela tinha as nossas medidas, mas o Senhor se colocou em nosso lugar. E hoje simplesmente oferece a todos nós os méritos da sua vida sem pecado, para que nós, ao aceitarmos o Senhor como nosso Salvador, possamos usufruir de todos os benefícios que o Senhor preparou para nós. Ajuda-nos nesta hora a abrirmos o nosso coração e a entregá-lo ao Senhor. Te oramos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, amigos, pela sua participação nesse programa Bíblia Fácil, que volta na semana que vem com outro tema da Palavra de Deus. Que Deus o abençoe e até lá. Passei tribulações, eu já sofri na minha vida, qual ave sem ninho procurando abrigo.
custei a entender que as provações da minha vida provêm de todo o mal que neste mundo habita. Aqui quem só perdeu, quem sabe só ganhou. Um dia todos saberão, um dia os olhos se abrirão para tudo entender. É preciso confiar em Deus, é preciso confiar em Deus, quando a sombra do mal batendo a porta vem. É preciso com fé lutar, é preciso tão só lembrar que depois dessas trevas vem o sol, que depois dessas lutas vem a paz. É através do sofrer que eu toco a mão de Deus. É preciso coragem para seguir, pois um dia a tristeza findará e ao final todo o pranto Ele enxugará. No próximo sábado, O culto me chamou a atenção uma pessoa. Era um rapaz que ele chorava da hora que eu entrei até a hora que eu saí. Ele chorava, chorava. E eu ficava meio sem graça vendo aquele homem do meu lado chorando. E quando terminou o culto, ele me abraçou. E falou: Cíntia, muitas vezes eu passei na sua porta, eu olhava para você e dizia assim, eu sentia vontade de te chamar para conhecer um pouquinho mais de Jesus, mas eu olhava para você e dizia assim, não, essa daí não tem mais jeito. E eu louvo ao Senhor porque para Deus não existe, não tem mais jeito. Nelson costuma dizer que Deus olhou lá de cima e viu 2 baianos perdidos em cima de um trio elétrico e falou: venham que vocês são meus.